hoje estamos aqui com Célia Teixeira, ela é escritora, de contos para crianças, e para além de escritora, também é colunista de opinião no nosso meio de comunicação, aqui na Central Press. Célia, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para a nossa entrevista. E vou-lhe começar por perguntar como é que nasceu esta vontade de escrever para crianças em específico. Bom dia, eu é que agradeço o convite que me foi formulado. Esta minha ideia de começar a escrever para crianças, essencialmente sobre a temática da inclusão, surge um pouco do trabalho que tenho empreendido nas escolas. Portanto, eu sou técnica superior do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e ao longo dos anos tenho realizado várias ações de sensibilização para a temática da conservação da natureza e defesa dos recursos naturais. Nessa minha experiência, nessa minha interação com crianças, surge a percepção de que é muito complicado para uma criança que apresenta diferenças, quer físicas, quer intelectuais, quer emocionais, de se fazer impor num contexto que às vezes apresenta uma determinada rigidez a essa alteração. E acabaram por ser marcas que me deixaram quando eu via que uma criança, por ser diferente, era colocada à margem ou não tinha as mesmas oportunidades que os outros, muitas das vezes até com mais potencialidades. E então pensei que cada cidadão, à sua medida, deve encetar esforços para alterar essa situação. E no meu caso em particular, entendi que através da leitura de pequenos contos que relatam vivências de personagens que podem dar alento e esperança a essas crianças, eu podia chegar junto da comunidade escolar, junto dos pais, junto das crianças, junto dos educadores, no sentido de alertar para a necessidade de comportamentos diferentes que possam valorizar essas crianças e possam permitir que o nosso futuro seja mais inclusivo e que tenha mais valor e que de alguma forma todos nós, independentemente da nossa origem, da nossa condição, devemos conseguir assegurar um local justo e equitativo para poder viver. Foi no fundo essa a minha motivação e é aquilo que me leva ainda a continuar a escrever. E porquê a escolha então das crianças? Porque chegar a este público em específico? Ora bem, eu penso que é junto dos mais novos que nós temos que trabalhar a inclusão, porque são eles que vão ser os guardiões do futuro. Então, se nós não conseguirmos trabalhar a inclusão agora, dificilmente seremos cidadãos formados para a cooperação, para a solidariedade, que muitas das vezes é algo que passa ao lado, porque nós, se temos conforto, se nos sentimos bem, não conseguimos colocar-nos no papel do outro. E estes pequenos contos com personagens que talvez tocam as crianças, acabam por alertá-los para essa necessidade. Quando eu vou às escolas e apresento os meus contos, as minhas histórias, eu percebo que algumas crianças, a partir daí, começam a refletir sobre aspectos que anteriormente lhe passavam ao lado, ou porque nunca assistiram a essas vivências, ou porque não foram alertados para esse facto, porque às vezes nem é por maldade, é por desconhecimento ou também por falta de interação com esses contextos. E os livros abordam então mesmo questões de inclusão e aceitação. Porquê também a escolha destes temas, para os seus contos? Não percebi agora a questão que me fez, que me colocou, Catarina, peço desculpa. Os seus livros abordam questões, como a inclusão, a aceitação, mais ao nível de diferença. Porquê a escolha destes temas, para os seus contos? Porque nós não conseguimos ter inclusão sem pessoas e sem gestos. E são os gestos de solidariedade, de empatia, de cooperação que acabam por permitir a inclusão. Porque só dizer que nós incluímos não é suficiente. O termo inclusão, genericamente e dito de forma literal, penso que todos nós conhecemos. Mas depois aquilo que se pratica no dia a dia é um bocadinho diferente. Eu penso que não basta ter a teoria, nós temos que ter a prática.
E a assimilação desses conceitos através de histórias lúdicas e pedagógicas parece-me que é uma ferramenta importantíssima para chegar aos mais novos. Porque se nós formos debitar teoria junto aos mais novos, não podes maltratar, tens que entender que os outros são diferentes. Isso é importante, mas mais importante é eles próprios refletirem sobre essas questões através de personagens que até se identificam e que podem ajudá-los a progredir e a crescer nesta faceta da alteração de comportamentos. Por isso eu entendi que escrever para os mais novos era uma forma de alcançar um mundo melhor. E daí o facto de eu tentar no meu slogan ter que, juntos na diferença, crescemos unidos em prol de um mundo mais inclusivo. E se nós percebermos que aceitar a diferença é uma forma de ser maior, que nos trará, obviamente, vantagens grandes, com cidadãos, como utilizadores de diferentes espaços, em diferentes contextos, e se percebermos que nós temos a aprender com as potencialidades do outro e que é o outro também que nos ajuda a crescer, eu penso que nós conseguimos ser melhores cidadãos e termos um mundo melhor, mais justo. Vai lançar agora um livro, no dia 20 de setembro. Eu queria que me falasse um bocadinho mais sobre ele. Qual é que é o tema em questão, e qual é que também é o objetivo por trás, deste lançamento? Ora bem, eu comecei por lançar O Garoto Sem Modos, portanto, o ano passado, em maio de 2023, que é um pequeno conto que se foca muito na questão da divergência, do autismo, sem rotular. Não gosto de rótulos e o conto fala de um menino que tinha dificuldades de interação com a escola social, que era um pouco colocado à margem, se sentia infeliz, que obrigou os pais a mudar de contexto onde viviam para o tentar ajudar e que de alguma forma mostrou a todos os habitantes de uma aldeia que em determinado ponto também marginalizava uma criança e família, que vale a pena apostar em crianças, em pessoas que à partida parecem que são diferentes, mas que têm muito para nos mostrar. Portanto, isto do garoto sem modos. Depois, o que é que eu pensei? Que a questão da inclusão prende-se com diferentes realidades, com diferentes parâmetros. E a minha ideia era tentar fazer uma coleção onde os pais tivessem a oportunidade de escolher um tipo de inclusão, de retratar a inclusão de forma diferenciada. Surgiu então a menina que só sabia sorrir, que eu vou apresentar agora no Feira do Livro aqui de Castelo Branco, no dia 20 de setembro, mas que já surgiu o ano passado, em final do ano, e este conto fala da importância da singularidade, de nós sermos diferentes e de nos aceitarmos como somos. E só ao aceitarmos como somos é que teremos oportunidade de mostrar ao outro que somos importantes. Se nós próprios não gostarmos de nós, também não conseguimos impor-nos neste contexto social que de alguma forma é agressivo, de alguma forma é injusto. E então a menina que só sabia sorrir foca a temática de uma menina que foi criada pelos avós, que tinham pouca instrução, mas que acabaram por lhe dar tantos valores nobres que ela acabou por se impor, mesmo com o defeito físico que tinha e que julgava que era intransponível. Depois da menina que só sabia sorrir, surge então o livro que vai ser lançado agora em outubro e está a partir de hoje disponível para venda, que é A Mão que Chegava ao Coração, que é uma história também muito bonita, que foca mais uma vez a inclusão numa perspectiva diferente, na perspectiva de que contextos favoráveis, onde nós nascemos, onde somos criados, onde crescemos, não podem impedir os nossos sonhos. E mostrar que muitas das vezes crianças e jovens são criados em instituições de solidariedade social, por motivos diversificados, conseguem ir mais além e conseguem mostrar que os nossos sonhos, que a nossa meta e o nosso caminho depende muito daquilo que ao longo do percurso nós conseguimos sentir, onde a amizade e a cooperação marcam destaque. E ainda, para finalizar para já estas minhas 4 obras, sairá também este ano
olhos que viam diferente, mais uma vez, mais um contexto de inclusão, onde apelamos um pouco à questão da imigração, de crianças que chegam ao nosso país, muitas das vezes vêm de contextos sociais diferentes, mas que ajudam, e neste caso em particular, um menino que chegou, que era alemão, a uma aldeia, acabou por ser o pilar de apoio de uma menina que não conseguia também interagir, que não conseguia impor-se num contexto onde vivia, e essa criança, essa amizade, foi tão positiva que deu alento e esperança a essa criança que, de alguma forma, em termos de adulta, se veio a tornar uma grande profissional na área da arquitetura plástica. Isto porque contou, no fundo, com alguém que não era da sua realidade, mas que veio dar alento e esperança para que o percurso dela fosse feliz. Ou seja, todas as minhas histórias têm um percurso feliz, se assim podemos dizer, porque elas têm um objetivo primário, que é dar luz e esperança a quem se sente diminuído para poder progredir e para poder mostrar que a nossa sociedade, o nosso mundo, só caminha se nós tivermos junto a nós a inclusão. Célia, agradecer-lhe mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Espero que lhe corra tudo pelo melhor e também que continue a escrever muitos livros, principalmente acerca destes temas que são muito importantes para a nossa sociedade. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, a única coisa que eu gostaria de deixar no final é que a inclusão não depende de ninguém em particular, mas de todos em geral, e que nós próprios devemos, à nossa medida, fazer o que for possível para conseguirmos construir um mundo mais justo e tolerante, até porque o melhor caminho a seguir é sempre aquele que se constrói em conjunto e temos que aceitar a diferença como uma mais-valia, como uma potencialidade. Da minha parte, agradeço imenso esta oportunidade de falar um bocadinho sobre as minhas obras e desejo o maior sucesso também para o vosso projeto. Central Press.